Salve, salve, meu querido! Salve, 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 minha querida! Tudo bem com vocês? Professor Adriano na área! Língua portuguesa com 8º ano. Tudo tranquilo? Claro que estão, né? Eu estou muito bem. Meu querido e minha querida, já foram pegar o seu caderno? Já pegaram os seus cadernos? Boa, lápis, borracha. Vamos anotar, né? É importante. O estudo, além de você observar, acompanhar, é sempre importante você anotar, porque auxilia você a fixar, a compreender, a estudar. E o que nós vamos estudar hoje? Vamos observar os nossos objetivos? Vamos lá? Vem cá. Olha só então o que nós vamos fazer. Hoje nós vamos relacionar textos e documentos legais normativos de importância universal, nacional ou local a seus contextos de produção. E o que mais vai fazer? Reconhecer e analisar possíveis motivações, finalidades e vinculação deles com experiências humanas e fatos históricos e sociais. Mas não é só isso. Nós temos também, vamos chegar hoje para ampliar a compreensão dos direitos e deveres. Para tanto, meus queridos e minhas queridas, vamos pensar o seguinte, duas palavrinhas que já ouviram falar muito e que vocês já utilizaram várias vezes por aí. Vamos pensar um pouquinho, vamos fazer uma reflexão da importância dessas palavras. Declarar e declaração. Já pensou nelas? Será que você já fez alguma declaração? Já ouviu alguém falar que vai declarar algo? Temos declaração, por exemplo, de imposto de renda. Todo ano as pessoas precisam fazer declaração de imposto de renda para justificar os seus ganhos, enfim. E vai ter um imposto sobre aquilo que passar um determinado valor. Então tem a ver com declaração. Então declaração tem muitos usos. Mas nós temos um documento muito importante na história da humanidade que usa essas duas palavras. Vamos observar aqui e já vamos iniciar hoje esquentando aqui a nossa aula com a primeira atividade, nosso primeiro exercício. Vamos lá? Observe aqui então. Você sabe qual é o texto considerado a declaração mais importante da modernidade, cuja leitura durou 4 horas, gente, e é o mais traduzido do mundo contemporâneo? Pois é uma declaração. Pense, qual declaração será? Do que ela fala? Hein? Já imaginaram? Foram 4 horas lendo direto. Foi lá no século XX. Então, fiquem aí, eu fico aqui, eu aguardo você responder e a gente já volta, hein? Vai lá!
E aí, meu querido, e aí, minha querida? Terminou? Claro que terminou, né? Sempre rápido, sempre esperto, esperta aí, né? Vamos observar então, você lembrou? Sabe qual é então esse documento, qual é esse texto, qual é essa declaração? Lembre-se, declaração é sempre importante. Vem aqui, vamos conversar então. Essa declaração é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é a DUDH. Ela foi adotada em 10 de dezembro de 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela inspirou muitas constituições de vários países no mundo. Então, ela detém um recorde mundial lá no Guinness Book, que é o livro dos recordes, né? Então, ela mantém esse recorde mundial. E é o documento mais traduzido que a gente vai ter. É o mais traduzido até hoje que nós temos. 512 idiomas. Pois é, vocês viram? Quanta gente traduziu, quantos idiomas, para quantos idiomas foram traduzidos essa declaração? Então, com toda certeza, ela tem o quê? Uma importância para nós. Lembram? Declarar, declaração, será que tem importância? Claro que tem. Então, esse documento, ele norteou e continua norteando, né? Muitos e muitos documentos no mundo inteiro, principalmente legislações de países que vai falar e que vão discutir os direitos humanos. Então, os ideais universais contidos nos 30, olha só, são 30 artigos. Pô, professor, mas só são 30 artigos e demorou 4 horas? É que em cada artigo tem os parágrafos, tem os incisos, todo o texto legal, toda a parte legal está presente nela, né? Então, vai desde os direitos mais fundamentais, como o direito à vida, por exemplo, né? Até aqueles que fazem a vida valer a pena, como os direitos à alimentação, educação, trabalho, saúde e liberdade. Nesse momento, você está tendo esta aula comigo? É com base no quê? É aqui. É no direito seu, direito à educação. Todo jovem tem direito à educação, toda criança e adolescente no Brasil tem direito à educação. A nossa educação, a obrigatoriedade no Brasil, vai até a educação básica, ou seja, até o final do ensino médio. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos que deu base para isso. É ela que traz esse momento nosso aqui de interação. Não só comigo, como outros professores, em outras situações e outros contextos também. Enfatizando a dignidade inerente de cada ser humano, seu preâmbulo. Ô, professor, preâmbulo? Espera aí que eu já falo sobre preâmbulo, hein? Palavra difícil, né? Mas é bonita, né? Preâmbulo. Palavra forte, imponente, hein? Usa no teu vocabulário no dia a dia aí, pode utilizar já. Reitera que os direitos humanos são a base da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Veja, direitos humanos, o que eles são? Base de tudo, ó. Liberdade, justiça e paz. Percebem? Esses 3 pilares vão ser desenvolvidos a partir do quê? Da declaração. Ela que vai organizar, então, os direitos humanos organizam essas 3 pilares. Com as memórias das guerras mundiais, então veja que saíram de 48 essa declaração ela foi elaborada. Então nós temos aí, recém-saída da Segunda Guerra Mundial, tivemos a Primeira Guerra Mundial lá no início do século XX. Então, tudo isso organizando a Grande Depressão na década de 29, 1929 ali, então que levou toda a humanidade com uma série de problemas financeiros, econômicos em geral. Os redatores tiveram essa inspiração para trazer então a defesa dos direitos do ser humano. Vale para qualquer um, vale para mim, vale para você, vale para o teu pai, para tua mãe, para todo mundo. Só não vale para o cachorrinho não, tá? Você pode tratar o cachorrinho como irmão, mas não vale não, tá? O cachorrinho não é humano, lamento informar isso. Partindo desse princípio, lembra que eu falei do preâmbulo? Segura lá! Mas agora a gente vai conversar um pouquinho sobre um pronome. Um pronome. Ele vai fazer referência. Os pronomes normalmente fazem referência a um outro nome no nosso texto.
Observe aqui então, no trecho, em seu preâmbulo, reitera que os direitos humanos são a base da liberdade, da justiça e da paz no mundo. O pronome possessivo seu, pronome possessivo seu, refere-se a quê? Hein? A que ele está se referindo? A qual palavra? A qual texto? A qual parte que ele está fazendo referência? Os pronomes eles têm essa função. Enquanto você pensa, eu fico aqui aguardando e você fica aí, tá? Eu já volto. Vai lá, hein? Belezinha, meu querido? Belezinha, minha querida? Vamos lá corrigir, então? Você que já terminou, então vamos corrigir lá. Vem comigo, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E o pronome seu faz referência ao quê? Tá lá, ó. O pronome seu faz referência a preâmbulo, ao substantivo preâmbulo. Então ele retoma o preâmbulo, né? Então, olha, o pronome seu refere-se ao preâmbulo da Declaração dos Direitos Humanos. Sempre percebam isso, o pronome ele está voltando, fazendo referência a um ser. Qual é este ser? Isso é muito importante para você interpretar, né, a quem ele está se referindo. Já que falamos em preâmbulo, vamos ler um trecho do preâmbulo? Depois nós conversamos o que é, vamos ver se você pega aí o que é preâmbulo. Olha lá. Então o preâmbulo diz o seguinte: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,
Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres para falar e para crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem. Então, vocês acabaram de ver aqui comigo, né, trechinhos, óbvio, do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, desse documento tão importante que nós estamos falando. E aqui ele traz toda a base. Vocês perceberam como ele começou? Considerando. Então ele traça considerações para, a partir dessas considerações, chegarmos às conclusões. Então, considero isso, considero aquilo, sendo assim eu faço isso. Percebem? Essa é uma função do preâmbulo. Então, o que ele está considerando aqui? Vamos voltar no outro aqui, ó. A dignidade inerente a todos os membros da família humana. Então, tá vendo? Então, considera a dignidade. Então, direito humano é direito a ser digno, a ter dignidade, uma educação digna, né? Uma moradia digna, tudo isso tem relação nesse sentido e é inalienável, ou seja, não pode ser retirado. Infelizmente, todo mundo sabe que nem todos os nossos direitos acabam sendo respeitados no dia a dia. Cabe a nós fazermos o uso deles, a cobrança, né, dos nossos direitos. Continuando, veja só, que o desconhecimento, considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem, desconhecimento dos direitos do homem. Então, desconhecer os direitos leva a você perder aquilo que é seu, que é inerente ao ser humano, os direitos, inerente aos nossos direitos. Leva o quê? A barbárie. Leva, então, a atos que não deveriam ser cometidos contra a humanidade, como, por exemplo, uma guerra, Segunda Guerra Mundial, a escravidão, tudo isso fere os direitos humanos. E está lá onde? No preâmbulo. E agora sim, tanto que eu falei preâmbulo, vamos falar do que é preâmbulo, né? Vamos ver então o que é o tal do preâmbulo. Está aqui, né? Então, preâmbulo é um substantivo masculino, texto preliminar, que vem antes do começo, ou fala curta que introduz ou anuncia o assunto principal, também conhecido como exórdio. Facilitou o exórdio? Exórdio é um preâmbulo. Professor, o que é preâmbulo? É exórdio. Mas é brincadeira. É a introdução. Então, vocês perceberam, em uma legislação... Opa, volta aqui. Em uma legislação, em uma declaração, um texto legal de maneira geral, nós temos o preâmbulo. O autor, o legislador, ele tece as considerações iniciais para poder desenvolver e justificar, inclusive, o porquê daquela legislação que ele está desenvolvendo. Então, isso é o preâmbulo que foi retirado lá do Dicionário Escolar da Academia Brasileira de Letras, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Vamos ver. Dentro lá do texto tem os artigos também. Vamos observar aqui. Por serem inerentes a todo homem, por serem inerentes a toda mulher, homem e criança, os direitos listados nos 30 artigos, olha lá, são indivisíveis. Todos são igualmente importantes e não podem ser posicionados em uma hierarquia, ou seja, qual que é o direito mais importante? A educação ou a liberdade? Os dois têm o mesmo peso, estão na mesma hierarquia. Nenhum direito pode ser plenamente realizado sem perceber todos os demais. Então eu não posso ter o meu direito realizado à educação se não tiver os outros, se eu não tiver direito à vida respeitado, por exemplo. Dito de outra forma, a negação de um direito torna mais difícil desfrutar os outros. A partir do momento que eu, você ou qualquer outro humano tem um direito negado, que seja, para você conseguir conquistar e fazer valer os outros, fica muito mais difícil. Então, o que é o artigo? É cada uma das partes que divide uma lei. Então, um pedacinho lá, artigo 1º, artigo 2º, 3º, artigo... E vai falando, artigo 23º, está lá. Então, cada uma das partes se divide em uma lei, um escrito forense,
2. Texto geralmente assinado de caráter não informativo publicado em jornais e revistas. No caso que está falando, é o primeiro, né? É cada uma das partes que divide uma lei, um escrito forense. Vamos observar aqui, ó. Na Declaração Universal dos Direitos, listado nos 30 artigos, são indivisíveis. Então, olha, 30 artigos indivisíveis. Artigo 1, 2, 3, e claro, vocês vão ver daqui a pouquinho que dentro de cada artigo tem as subdivisões. Por isso que ela é longa, ela é extensa. Leia o artigo 26, vamos ler lá o artigo 26, já que eu falei de educação, que trata do direito à educação. Toda pessoa tem direito à educação, perceberam? A declaração começa assim, diretão, toda pessoa tem direito à educação. Ele não está fazendo diferença de credo, de cor, de nada. Toda, para qualquer um. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade em função do seu mérito. Aqui no Brasil, nós já demos um passo além. Veja, a declaração é base. Os estados devem buscar a declaração como base, devem ir além dela. E nós estamos além. A educação não é só no ensino elementar, né? Ou no caso fundamental. No Brasil, o direito à educação é a educação básica toda. E nós temos educação pública em todos os níveis, né? Na educação infantil, na educação fundamental, na educação básica e também no ensino superior. As nossas universidades federais, estaduais. Então, nós temos até no ensino superior temos a educação gratuita no Brasil. Ela é bancada por meio dos nossos impostos. Vamos continuar ali. Olha o 2, perceberam? 1, 2, viram como o artigo não é só ele? A educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e o reforço dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. E deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Então, Nações Unidas é a ONU, Organização das Nações Unidas. É ela que desenvolveu, foi na Assembleia, a terceira Assembleia da ONU, que saiu essa declaração, né? Que foi lida a declaração lá dentro de toda dessa organização. Veja aqui então, 3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o tipo de educação dar aos filhos. Agora vamos observar. Lembra, tem o artigo. Nós estamos falando dentro do qual artigo? O 26. Agora, dentro de cada artigo, você viu que tinha 1, 2, 3. O que é? O parágrafo. Então, o que é um parágrafo? É a seção de um artigo. Dentro do artigo, é a seçãozinha lá. Até parágrafo 1º, 2º, 3º, né? Bom, gostaram, moçada? Foi uma aula legal? Aprenderam mais sobre a Declaração dos Direitos Humanos? Aprenderam um pouco mais sobre os seus direitos? Isso aí, a educação é um direito nosso. Busquem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, leia, conheça. Nessa aula, nós analisamos a importância do verbo declarar e do substantivo declaração. Estudamos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o documento mais traduzido do mundo, e lemos alguns trechos do preâmbulo. Também o artigo 26, ou melhor, 26º, que trata do direito à educação na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seus 3 parágrafos. Eu espero que você tenha gostado, porque eu adorei ficar com vocês. Tá bom? Um grande abraço, um beijo. Eu fico aqui, você fica aí e tchau!